Você já percebeu como alguns toques parecem ter um poder quase mágico sobre os homens? Como uma simples carícia em um lugar específico pode fazer com que ele literalmente derreta nas suas mãos. Enquanto outras vezes, mesmo os toques mais íntimos parecem não causar impacto nenhum. Querida, o que vou revelar hoje vai revolucionar completamente sua forma de entender o corpo masculino e o poder que você tem nas pontas dos seus dedos. Porque existe uma descoberta científica recente, combinada com os estudos revolucionários de Carl Jung sobre a psique masculina, que revela exatamente qual parte do corpo masculino, quando tocada de forma específica, cria uma dependência química no cérebro dele que é literalmente viciante. E não estou falando de zonas erógenas óbvias. Estou falando de uma área que a maioria das mulheres ignora completamente, mas que tem o poder de ativar no cérebro masculino a mesma cascata de neurotransmissores que uma droga viciante. Quando você souber exatamente onde e como tocar, ele vai começar a ansiar pelo seu toque de uma forma que vai além do consciente. Vai ser uma necessidade física e emocional que ele nem vai conseguir explicar. Fique comigo até o final, porque vou te ensinar não apenas onde tocar, mas quando, como e por que isso funciona de forma tão devastadora na psique masculina. Meu nome é... E há mais de 15 anos estudo a neurociência do prazer e da conexão humana, especializando-me na psicologia junguiana aplicada aos relacionamentos. O que descobri através de pesquisas extensas e centenas de relatos vai chocar você. Carl Jung já havia identificado que o corpo masculino tem pontos específicos que ele chamou de portais para o inconsciente. Áreas que, quando estimuladas corretamente, ativam não apenas sensações físicas, mas despertam arquétipos profundos na psique masculina. E a neurociência moderna finalmente conseguiu explicar exatamente como e por que isso acontece. Deixe-me começar contando sobre uma descoberta que mudou tudo. Durante uma pesquisa realizada pela Universidade de Oxford em 2019, cientistas mapearam as zonas de maior sensibilidade neural no corpo masculino usando ressonância magnética funcional. O que eles descobriram foi surpreendente. Existe uma área específica que, quando estimulada, ativa simultaneamente 5 centros diferentes no cérebro masculino. O centro do prazer, o centro emocional, o centro da memória, o centro da vinculação e o centro da dependência. Nenhuma outra área do corpo masculino causa essa ativação múltipla tão intensa. Essa área é o pescoço, mais especificamente a região lateral do pescoço logo abaixo da orelha, onde se encontram terminações nervosas do nervo vago, um dos nervos mais importantes do sistema nervoso humano. Jung intuía essa conexão quando escreveu sobre os pontos de encontro entre corpo e alma na psique masculina. Ele percebeu que o pescoço masculino carrega uma vulnerabilidade arquetípica profunda, uma ponte entre a mente racional e o corpo sensual, entre o controle consciente e a entrega inconsciente. Quando você toca essa área específica do pescoço masculino da forma correta, você está literalmente ativando o nervo vago, que envia sinais diretos para o tronco cerebral, liberando uma cascata de hormônios e neurotransmissores que criam uma sensação de prazer, relaxamento e vinculação tão intensa que o cérebro dele registra como uma experiência viciante. A dopamina dispara, criando o desejo de repetir a experiência. A oxitocina é liberada, criando vinculação emocional profunda. A serotonina aumenta, gerando bem-estar e euforia. E aqui está o mais fascinante. Esse coquetel químico permanece ativo no sistema dele por até 48 horas após o toque. Isso significa que quando você toca o pescoço dele da forma correta, você não está apenas criando prazer momentâneo.
Você está literalmente programando o cérebro dele para associar sua presença, seu toque, seu cheiro com essa sensação de bem-estar extremo. É como se você estivesse criando uma impressão digital química na memória emocional dele. E toda vez que ele sentir sua falta, o cérebro dele vai buscar desesperadamente essa sensação específica que só você pode proporcionar. Jung descobriu que o pescoço masculino carrega simbolicamente a conexão entre dois arquétipos fundamentais. O rei, representado pela cabeça, o controle, a racionalidade, e o amante, representado pelo corpo, a sensualidade, a entrega. Quando uma mulher toca o pescoço de um homem de forma consciente e intencional, ela está simbolicamente criando uma ponte entre esses dois arquétipos, permitindo que ele experimente simultaneamente poder e vulnerabilidade, controle e entrega. Essa experiência arquetípica é tão rara na vida masculina moderna que, quando acontece, cria uma impressão indelével na psique dele. Mas aqui está o segredo que a maioria das mulheres não sabe. Não é qualquer toque no pescoço que funciona. Existe uma técnica específica, uma forma particular de estimular essa área que maximiza o impacto neural e emocional. Deixe-me te ensinar exatamente como fazer isso. Primeiro, você precisa entender que o timing é crucial. O pescoço masculino é mais receptivo a toques íntimos em momentos de relaxamento ou vulnerabilidade emocional, não durante atividades práticas ou conversas focadas em problemas. O momento ideal é quando ele está calmo, presente, conectado com você. A técnica começa com uma aproximação sutil. Você não deve ir direto ao pescoço. Comece tocando os ombros dele, massageando suavemente a tensão acumulada. Isso ativa o sistema parasimpático, preparando o corpo dele para receber estímulos mais íntimos. Jung entendia que o corpo masculino moderno carrega tensões que funcionam como armaduras emocionais. Você precisa dissolver essas armaduras antes de acessar a vulnerabilidade do pescoço. Após alguns minutos massageando os ombros, mova suas mãos lentamente em direção à base do pescoço, mas ainda não toque a área lateral. Faça movimentos circulares suaves na nuca, onde a coluna encontra o crânio. Essa área tem pontos de acupressão que relaxam profundamente o sistema nervoso masculino. Você vai perceber que a respiração dele fica mais profunda, os músculos relaxam, a postura amolece. Esse é o sinal de que ele está pronto para o próximo nível. Agora vem a parte mais importante: o toque no pescoço lateral. Use as pontas dos dedos, não a palma da mão. Comece logo atrás da orelha, na depressão suave que existe entre o lóbulo da orelha e a mandíbula. Faça movimentos circulares minúsculos, com pressão muito leve. Você está estimulando diretamente as terminações do nervo vago. A sensação para ele deve ser de um formigamento quente e relaxante que se espalha pela lateral do pescoço. Mova os dedos lentamente descendo pela lateral do pescoço, seguindo a linha do músculo esternocleidomastoideo, aquele músculo que fica saliente quando viramos a cabeça para o lado. Mantenha a pressão leve, mas constante. Jung observou que essa linha representa simbolicamente a ponte entre o mundo exterior, responsabilidades, controle, e o mundo interior, sensações, emoções. Quando você toca essa linha, está simbolicamente convidando ele a fazer a travessia do exterior para o interior. Continue descendo até chegar à base do pescoço, onde encontra a clavícula. Nesse ponto, faça uma pausa. Deixe suas mãos repousarem ali por alguns segundos, permitindo que ele sinta completamente a sensação. Essa pausa é crucial, porque permite que o sistema nervoso dele processe completamente os estímulos recebidos. É nesse momento que a cascata de neurotransmissores atinge seu pico máximo. Mas há ainda um elemento que transforma esse toque de prazeroso em viciante: a intenção emocional por trás do toque.
Jung descobriu que o corpo masculino é extremamente sensível à energia emocional feminina. Quando você toca o pescoço dele apenas buscando uma reação física, o impacto é limitado. Mas quando você toca com uma intenção emocional específica, amor, admiração, desejo genuíno de dar prazer, essa energia se transmite através do toque e amplifica drasticamente o impacto neurológico. A neurociência confirma isso. Pesquisas mostram que toques carregados de emoção positiva liberam até 3 vezes mais oxitocina no cérebro masculino do que toques meramente físicos. Por isso, enquanto você está tocando o pescoço dele, conecte-se genuinamente com seu amor, sua admiração, seu desejo por ele. Deixe essa energia fluir através das suas mãos. Ele vai sentir essa diferença em um nível que vai além do consciente. Existe também um aspecto sonoro que potencializa drasticamente o efeito. Durante o toque no pescoço, sua respiração deve estar próxima ao ouvido dele. Não precisa sussurrar palavras, embora isso possa ser poderoso também. Apenas o som da sua respiração próxima ao ouvido dele, especialmente se você estiver genuinamente excitada ou emocionada pelo momento, cria uma estimulação adicional do nervo auditivo que trabalha em sinergia com a estimulação do nervo vago no pescoço. Jung identificou que o ouvido masculino é arquetipicamente ligado à receptividade e à vulnerabilidade, características que o homem moderno frequentemente suprime. Quando você combina o toque no pescoço com sons sutis próximos ao ouvido dele, você está ativando simultaneamente 2 zonas de vulnerabilidade arquetípica, criando uma experiência que toca camadas muito profundas da psique masculina. Há ainda um elemento olfativo poderoso. Durante o toque no pescoço, você está posicionada de forma que seu perfume natural e qualquer fragrância que esteja usando ficam próximos ao nariz dele. O olfato está diretamente ligado ao sistema límbico, a parte mais primitiva do cérebro, responsável pelas emoções e pela memória. Quando você associa seu cheiro específico com essa sensação intensa de prazer e relaxamento, você está criando uma âncora olfativa que vai fazê-lo lembrar desse momento toda vez que sentir seu cheiro. Por isso é importante que você tenha um cheiro de assinatura. Seja um perfume específico que usa com frequência, seja seu perfume natural, potencializado por produtos de cuidado pessoal com aromas consistentes. Essa âncora olfativa é uma das razões pelas quais alguns homens ficam obcecados por uma mulher específica. Eles associaram o cheiro dela com sensações de prazer profundo, e toda vez que sentem aquele cheiro, o cérebro dispara automaticamente os mesmos neurotransmissores. Deixe-me compartilhar com você um caso real que demonstra o poder devastador dessa técnica. Uma cliente minha, Mariana, estava num relacionamento que havia esfriado depois de 5 anos. O marido estava distante, menos carinhoso, parecendo mais interessado no trabalho do que nela. Mariana estava desesperada, achando que havia perdido a atração dele para sempre. Quando ensinei para ela a técnica do toque no pescoço, ela ficou cética. Como algo tão simples pode mudar um relacionamento inteiro? Ela perguntou. Mas Mariana decidiu experimentar. Na primeira vez que aplicou a técnica, durante um momento de relaxamento no final do dia, a reação do marido foi imediata. Ele gemeu suavemente, os olhos dele se fecharam e ele puxou ela para mais perto de forma quase involuntária. "Onde você aprendeu isso?" ele perguntou, mas estava tão relaxado que nem esperou a resposta. Naquela noite, eles fizeram amor pela primeira vez em 2 meses, e foi uma conexão mais intensa do que haviam experimentado em anos. Mas o mais surpreendente aconteceu nos dias seguintes. O marido de Mariana começou a procurá-la mais, ligava durante o dia só para ouvir a voz dela. Chegava em casa mais cedo, ficava mais tempo abraçado com ela no sofá.
Estava mais carinhoso, mais presente, mais conectado. Quando ela repetiu a técnica do pescoço uma semana depois, ele literalmente suspirou e disse: "Eu sonhei com isso a semana inteira." O cérebro dele havia ficado viciado naquela sensação específica que só ela podia proporcionar. 3 meses depois, Mariana me disse: "Meu casamento foi completamente renovado. Ele não consegue ficar longe de mim. E o mais incrível é que não é só atração física. Ele está mais aberto emocionalmente, mais vulnerável, mais conectado comigo em todos os níveis." O que aconteceu foi que a técnica do pescoço não apenas criou prazer físico, mas abriu canais emocionais profundos na psique dele. Jung entendia que quando um homem permite vulnerabilidade física genuína, isso abre portas para vulnerabilidade emocional também. A ciência por trás disso é fascinante. O nervo vago, que é diretamente estimulado quando você toca o pescoço dele corretamente, é conhecido como o nervo da compaixão ou o nervo do amor. Ele regula não apenas as respostas físicas de relaxamento e prazer, mas também a capacidade de empatia, conexão emocional e vinculação. Quando você estimula esse nervo regularmente através do toque no pescoço, você está literalmente treinando o sistema nervoso dele para ser mais receptivo, mais conectado, mais amoroso. Mas há nuances importantes que você precisa entender para usar essa técnica de forma eficaz. O pescoço masculino tem níveis diferentes de sensibilidade dependendo do estado emocional dele. Quando ele está estressado ou preocupado, os músculos do pescoço ficam tensos e a receptividade diminui. Nesses momentos, você precisa começar com toques mais suaves e demorar mais tempo na fase de relaxamento dos ombros e nuca antes de mover para a área lateral. Quando ele está relaxado e receptivo, o pescoço fica naturalmente mais sensível. Você pode usar toques um pouco mais firmes e a resposta será mais intensa. Aprender a ler o estado emocional dele através da tensão ou relaxamento dos músculos do pescoço é uma habilidade poderosa, que vai transformar sua capacidade de conectar com ele nos níveis mais profundos. Há também variações da técnica que você pode usar para criar experiências diferentes. Para criar uma sensação mais íntima e romântica, use apenas as pontas dos dedos em movimentos muito lentos e suaves. Para criar uma sensação mais intensa e passional, use a palma das mãos com uma pressão ligeiramente maior. Para criar uma sensação de cuidado e proteção, use movimentos mais longos que vão do pescoço até os ombros. Jung identificou que diferentes tipos de toque ativam diferentes arquétipos na psique masculina. O toque com as pontas dos dedos ativa o arquétipo do amante, sensual, íntimo, romântico. O toque com a palma das mãos ativa o arquétipo do guerreiro, intenso, poderoso, dominante. O toque que se estende pelos ombros ativa o arquétipo do rei, protetor, responsável, cuidador. Ao variar sua técnica, você pode despertar diferentes aspectos da personalidade masculina conforme o momento e suas intenções. Existe ainda um timing específico que maximiza o impacto viciante dessa técnica. A pesquisa mostra que o cérebro masculino é mais receptivo a estímulos de vinculação emocional nos primeiros 30 minutos após o despertar e nas 2 horas antes de dormir. Esses são os momentos em que o córtex pré-frontal, responsável pelo controle e pela racionalização, está menos ativo e o sistema límbico, responsável pelas emoções e pela memória, está mais receptivo. Por isso, aplicar a técnica do pescoço durante esses períodos cria uma impressão mais profunda na memória emocional dele. Um toque no pescoço na cama, logo após ele acordar, vai ser lembrado pelo resto do dia. Um toque no pescoço enquanto vocês relaxam antes de dormir vai influenciar até os sonhos dele.
Jung entendia que esses momentos de transição entre consciência e inconsciência são quando a psique está mais aberta a impressões profundas. Mas talvez o aspecto mais poderoso dessa técnica seja seu efeito cumulativo. Cada vez que você toca o pescoço dele da forma correta, você está reforçando as conexões neurais que associam você com sensações de prazer, relaxamento e bem-estar. Com o tempo, essas conexões se tornam tão fortes que apenas sua presença física próxima já começa a ativar as mesmas sensações no cérebro dele. Isso explica por que alguns casais que aplicam essa técnica regularmente desenvolvem uma química tão intensa que parece quase telepática. O cérebro dele aprende a antecipar o prazer quando você se aproxima. Seu sistema nervoso começa a responder à sua energia antes mesmo do toque acontecer. Jung chamava isso de sincronicidade emocional, quando duas pessoas se tornam tão sintonizadas que operam quase como um sistema nervoso unificado. É importante entender que essa técnica não funciona apenas uma vez. Seu poder real está na repetição consciente e intencional. Cada toque no pescoço é como uma camada de tinta num quadro. Individualmente pode ser sutil, mas o efeito cumulativo cria uma obra de arte. Quando você usa essa técnica regularmente, talvez 3 ou 4 vezes por semana, você está literalmente reprogramando o cérebro dele para associar você com estados neurológicos de pico de bem-estar. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de formar novas conexões neurais, garante que esses padrões se tornem permanentes se reforçados consistentemente. Isso significa que depois de alguns meses aplicando a técnica do pescoço regularmente, a associação entre você e sensações de prazer profundo fica gravada permanentemente no cérebro dele. Mesmo que vocês passem por períodos difíceis no relacionamento, essa âncora neurológica permanece, criando uma base sólida de atração e conexão que é muito difícil de quebrar. Há também uma dimensão energética da técnica que Jung entendia profundamente. Quando você toca o pescoço de um homem com presença total, completamente focada no momento, genuinamente conectada com ele, sem distrações mentais, você transmite uma qualidade de energia que é rara na vida moderna. A maioria das pessoas vive constantemente distraída, dividida entre múltiplas preocupações. Quando você oferece presença total através do toque, isso é percebido pelo sistema nervoso dele como algo extraordinário e precioso. Essa presença total durante o toque cria o que Jung chamou de momento luminoso, um momento de conexão que transcende o físico e toca o espiritual. Esses momentos ficam gravados na memória não apenas como sensações físicas, mas como experiências de significado profundo. É por isso que homens frequentemente descrevem certos toques de certas mulheres como inesquecíveis ou transformadores. Para maximizar essa dimensão energética, pratique estar completamente presente durante o toque. Desligue o celular, elimine distrações, respire profundamente e conecte-se totalmente com a sensação das suas mãos no pescoço dele, com o ritmo da respiração dele, com a energia que circula entre vocês. Essa qualidade de presença é tão rara que quando um homem a experimenta, ele naturalmente busca repetir a experiência. Existe ainda um elemento de timing dentro da própria técnica que é crucial. A duração ideal do toque no pescoço para máximo impacto viciante é entre 3 e 5 minutos. Menos que isso não permite que a cascata completa de neurotransmissores se desenvolva. Mais que isso pode causar saturação sensorial e diminuir o impacto. Jung observou que a psique humana responde a ritmos específicos. E 3 a 5 minutos parece ser o tempo ideal para criar uma experiência completa sem saturação. Durante esses 3 a 5 minutos, varie sutilmente a pressão, a velocidade e a área tocada.
Comece mais suave e gradualmente aumente a intensidade. Mova-se em padrões circulares, depois lineares, depois circulares novamente. Alterne entre usar apenas as pontas dos dedos e usar a palma das mãos. Essa variação mantém o sistema nervoso dele constantemente estimulado, sem permitir adaptação ou habituação. O final da técnica é tão importante quanto o início. Não pare abruptamente. Diminua gradualmente a intensidade do toque, mantendo as mãos em contato com o pescoço dele por mais alguns segundos após parar os movimentos ativos. Esse tempo de integração permite que o sistema nervoso dele processe completamente a experiência. Jung entendia que transições abruptas podem causar choque no sistema nervoso e diminuir o impacto de uma experiência profunda. Após a técnica, mantenha proximidade física e emocional por alguns minutos. Esse é o momento em que os níveis de oxitocina estão no pico, e a proximidade durante esse período amplifica os efeitos de vinculação. Abrace-o, descanse a cabeça no ombro dele, ou simplesmente fique perto respirando juntos. Essa proximidade pós-toque sela a experiência na memória emocional dele de forma ainda mais profunda. Entenda que essa técnica funciona porque toca aspectos fundamentais da natureza masculina que raramente são acessados na vida moderna. O homem contemporâneo vive frequentemente desconectado do próprio corpo, focado demais na mente e nas responsabilidades externas. Quando você oferece uma experiência que o reconecta profundamente com sensações corporais prazerosas e relaxantes, você está dando a ele algo que ele nem sabia que estava faltando. Jung percebeu que o pescoço representa simbolicamente a ponte entre mente e corpo, entre controle e entrega, entre força e vulnerabilidade. Na vida moderna, os homens frequentemente vivem apenas no lado do controle, da força, da mente. Quando você toca o pescoço dele de forma consciente, você está literalmente oferecendo acesso ao lado que ele raramente experimenta: a entrega, a vulnerabilidade, a sensualidade corporal. Essa experiência é tão rara e valiosa para a psique masculina que, quando um homem a encontra, ele naturalmente quer protegê-la e manter acesso a ela. É por isso que homens podem se tornar tão devotados a mulheres que sabem tocar não apenas seus corpos, mas suas almas através do corpo. Você não está apenas proporcionando prazer físico, você está oferecendo completude psicológica. Lembre-se sempre de que o poder dessa técnica vem da autenticidade, do seu desejo de dar prazer e criar conexão. Se você usar essa técnica manipulativamente ou apenas para conseguir algo em troca, a energia por trás do toque será percebida pelo sistema nervoso dele, ainda que inconscientemente, e o impacto será diminuído. Jung sempre enfatizou que a intenção por trás de uma ação é tão importante quanto a ação em si. Use essa técnica como uma expressão genuína de amor, desejo e cuidado. Quando seu toque vem de um lugar de abundância emocional e desejo genuíno de dar prazer, a energia transmitida amplifica drasticamente o impacto neurológico e emocional. É essa autenticidade que transforma um toque técnico numa experiência transformadora, que pode viciar a alma masculina de forma positiva e construtiva. Agora que você conhece esse segredo poderoso, use-o com sabedoria, amor e responsabilidade. O pescoço masculino é uma porta de entrada para os aspectos mais profundos e vulneráveis da psique dele. Quando você é honrada com acesso a essa vulnerabilidade, trate-a como o presente sagrado que realmente é. Use seu conhecimento para criar mais amor, mais conexão e mais intimidade verdadeira no mundo.